Há outra história no Evangelho de João que fala de uma época em que Jesus e seus discípulos estavam andando por uma estrada e encontraram um homem que nasceu cego. Os discípulos viram o mundo em termos excessivamente simplistas e associaram o sofrimento do homem ao pecado. E então eles voltaram para Jesus e disseram: Mestre, quem pecou, esse homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Jesus, como sempre, não teve uma resposta simples. Ele disse: Você está fazendo a pergunta errada? Você está procurando alguém para culpar. Em vez de procurar a causa e o efeito, observe o que Deus pode fazer. O cristianismo não se concentra principalmente em explicar ou ter uma resposta sobre o porquê o sofrimento acontece. Em vez disso, Jesus nos convida a responder ao sofrimento. Um escritor chamado Mike Yaconelli conta uma história de um de seus livros sobre uma época em que sua filha estava gravemente doente e ele se viu em uma sala de espera de hospital. Atrás de uma das portas, ele sabia que sua filha estava lutando por sua vida e que as coisas não pareciam boas. Sua resposta natural era orar, e enquanto tentava, ele não conseguia fechar os olhos e desviar os olhos das outras pessoas na sala. Sua filha não era a única doente e sofrendo, e ele não era o único pai que estava com medo. Enquanto ele tentava orar, percebeu que não podia simplesmente orar pela sua filha, porque a fé não se trata apenas de tornar nossas vidas melhores. Em vez disso, ele orou por todos os pais na sala, todas as crianças atrás das portas. Amar a Deus e amar as pessoas significa não apenas querer que Deus mude sua situação, mas quer que Deus transforme o mundo. Não se trata apenas de orar pelo fim do nosso sofrimento, mas sim orar, esperar e trabalhar pelo fim de todo o sofrimento. O cristianismo não nos promete uma fuga do sofrimento. Em vez disso, a Bíblia fala sobre como o sofrimento pode ser benéfico para nós. Porque o sofrimento produz perseverança, e a perseverança produz caráter aprovado, e um caráter aprovado produz esperança. Mas adiante diz, considerem motivo de alegria quando enfrentamos todos os tipos de provações e desafios, porque tudo isso gera perseverança dentro de nós, e o mundo ao nosso redor está realmente implorando por pessoas de esperança. Pessoas fortes, que têm bom caráter, pessoas que têm a perseverança para servir a Deus e aos outros o melhor que podem. Nós todos ansiamos por um mundo sem sofrimento. No entanto, isso é grande, porém, aqueles que fizeram mais pelo mundo muitas vezes foram os que mais sofreram. Nelson Mandela, por exemplo, ele ficou na prisão durante 27 anos. E em sua libertação, ele escolheu perdoar aqueles que o haviam colocado lá. E passou o resto de seus dias trazendo reconciliação racial para a África do Sul. E quando Elizabeth Elliot, seu marido, na década de 1950, foi missionário para as tribos no Equador. E em uma de suas viagens, ele foi morto por um dos homens das tribos que ele estava servindo. E como Elizabeth respondeu, ela passou os próximos 2 anos como missionária na própria tribo que foi responsável pela morte de seu marido. É incrível. Eles moldaram o mundo por causa do seu sofrimento e de como responderam à dor. Em vez de tirar a própria dor, eles, como Jesus, escolheram perdoar, o que trouxe cura, liberdade e paz. E o que também me dá esperança é o eventual fim que o cristianismo fala. Fala de um fim onde não haverá mais dor e não haverá mais sofrimento. No último livro da Bíblia, chamado Apocalipse, o autor João escreve: Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: Agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos. O próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Há uma parte de mim que deseja ter uma resposta mais fácil ao sofrimento. Eu sempre me perguntei que se não houvesse sofrimento algum, não seria mais fácil para as pessoas crerem? Também estou consciente de que talvez eu não tenha oferecido a resposta que você esperava nesse episódio. Estou mais ciente disso porque estou aqui em Nova York, no Marco Zero, pensando em quando eu era adolescente em 2001, assistindo as notícias e a essa tragédia acontecer quando milhares de pessoas perderam suas vidas naquele dia. Como isso pôde acontecer? Mas como um pensamento final, tudo o que posso oferecer a você é a minha conclusão. Por um lado, eu acredito que Deus é bom, mas por outro lado, eu ainda tenho perguntas com as quais luto. Talvez eu leve essas perguntas para o resto da minha vida. Mas eu sou inspirado pela vida de Jesus para servir aqueles que estão em necessidade, para chorar com o coração partido e para transmitir a esperança que um dia Deus fará tudo novo.